no ar aí, estamos no ar. Maravilha. Aí, pessoal, boa noite. Aguenta um pouquinho aqui que eu vou ver como é que está no Facebook. Se já estamos no Facebook aqui. Tchau. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Estamos no ar aí, pessoal. Aí, ó, tá aqui, legal, bacana. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020, são exatamente 19 horas e 30 minutos, nos trinques o horário hoje, hein? Este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais, que tem o prefixo 87.9, e o áudio, todas as quintas-feiras, às 11h30. A FM Nova Pinhais vem liderando pauta, né? Vem liderando audiência nas rádios net, pelos rádios net, há alguns meses já. E hoje, na pauta, é a pauta que nós faríamos a semana passada, na quarta-feira passada, só que, infelizmente, deu problemas técnicos e nós não pudemos fazer o programa, né? Nós vamos falar sobre a diplomacia brasileira nas relações internacionais. E, como eu sempre digo, o espaço é aberto e democrático. Participe com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E para falar sobre a diplomacia brasileira nas relações internacionais, está direto de Curitiba, na conexão, o professor Rafael Pons Reis, internacionalista, mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política. Olá, professor Rafael, muito grato por aceitar participar novamente, né, que semana passada não deu certo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. Tudo ótimo. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo programa. Estou me sentindo muito honrado também de estar aqui presente. Chicão, sempre é um grande prazer aqui estar aqui com você. Boa noite a todos. Valeu, obrigado aí pela deferência, e a gente que fica muito contente, muito alegre em ter pessoas da capacidade do quilate, com a sua titularidade também participando e nos dando a honra de participar do nosso programa. Mas eu sempre faço um comentário inicial, e hoje eu vou trazer um pouco, já que está esse tumulto no mundo inteiro, né, pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, por um policial americano, por um policial branco que matou um homem negro sufocado, né, e a pandemia, digamos assim, da insatisfação contra as injustiças, né, está acontecendo no mundo. Mas aqui no Brasil não é diferente, né, digamos assim, em termos de problemas, em termos de preocupações com o futuro do país. Por que eu digo isso? Porque há poucos dias nós vimos aí uma passeata, entre tantas passeatas da extrema-direita, que extrapolam o Estado de Direito, uma passeata em frente ao STF, no estilo Ku Klux Klan, né? Os componentes usando aquelas roupas macabras, tochas, né? Tinha pouca gente, mas é um movimento violento, né? E o que é a Ku Klux Klan? No estilo Ku Klux Klan que eu falei aqui. Essa entidade é uma organização, não essa aqui, eu estou dizendo a história da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É uma entidade, uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos. Seus membros, eles usam aquelas roupas macabras, e promovem atos de violência, espancamento contra negros, judeus, católicos, homossexuais. Isso na década aí de 20, 30, e também, agora está mais maneiro um pouco, mas o conteúdo, o veio violento não se perde, não. Ao longo do tempo, a clã teve sua história resumida em 3 fases que eu pesquisei. A primeira fase de atuação ocorreu no período de 1886 a 1871, quando o governo dos Estados Unidos decretou uma lei para combater
a Ku Klux Klan. Nessa fase, a pequena organização surgida no estado do Tennessee ganhou expressividade no sul dos Estados Unidos, vindo perder força com o quê? Com a repressão governamental, com a lei. Perdeu, mas não acabou. A segunda fase da Klan iniciou mais ou menos aí em 1915, quando foi lançado um filme que é o The Birth of Nation. Acho que é isso, eu sou meio ruim de português, inglês pior ainda. Que quer dizer, o nascimento de uma nação. Esse filme apresentou uma imagem histórica da Klan e, por isso, é considerado o responsável pelo renascimento da organização. Esta fase da Klan estendeu-se até meados, segundo diz a história, da década de 40, de 1940, e foi o período de maior força da Ku Klux Klan. A terceira fase da Klan foi iniciada em meados da década de 50 e é considerada uma reação ao movimento surgido na comunidade afro-americana que lutava pelos direitos civis para essa comunidade nos Estados Unidos. Veja só, já vem, desde aquele tempo, a luta pelos direitos sociais e a Ku Klux Klan combatendo aquelas pessoas. Essa fase permanece em vigor até hoje, apesar de haver um visível enfraquecimento da organização. Então, tomara que no Brasil essa podridão não se crie. Tomara que no Brasil essa violência seja dissipada, seja realmente eliminada, eu digo assim, na forma da lei. Na forma da lei, seja eliminada, seja proibido de atuar. Aí, professor Rafael Pons, o que você teria alguma coisa a comentar nesse sentido? Não, até interessante mencionar, porque isso é crime, né? Assim, eles praticam racismo no nosso Código Civil é crime. Muito interessante falar um pouco sobre o Ku Klux Klan nos Estados Unidos, porque é uma organização que tecnicamente deixou de existir, né? Pelo menos assim, ela atua nas sombras, né? Mas enquanto personalidade jurídica ela deixou de existir. O mais interessante é nós mencionarmos o seguinte: no momento em que deixou de existir, surgiu na semana seguinte uma organização dentro dos Estados Unidos dos hippies. Então é interessante que ela apenas trocou de nome, apenas mudou, digamos, uma personalidade jurídica, montou apenas uma outra fachada, mas ela continua atuando, mas apenas de forma escusa. Então é importante mencionar isso. Mas é algo complicado, o culto à violência, o fascismo, estamos vivendo um momento da política, um momento muito obscurantista, sabe? O obscurantismo está dominando a nossa política, infelizmente. Perfeito. Deixa eu mudar aqui o meu banner. Deixa eu mudar aqui. Banners aqui. Vamos voltar para este aqui agora. Ok. Então, deixa eu ver aqui quem está participando. Luiz Carlos Heleno está assistindo. Leila Lima está assistindo, a nossa amiga de faculdade. Maria Helena Sumavila está assistindo. Helena Vandervalde está assistindo, um grande abraço, obrigado por vocês estarem assistindo, nos prestigiando, e eu peço aí que vocês possam compartilhar essa nossa live para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e também, obviamente, conhecendo principalmente as opiniões, as colocações, os comentários dos nossos convidados. Hoje aqui, estou aqui com o professor Rafael Pons Reis, que ele é internacionalista, mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política. Professor Rafael, o que sobre a diplomacia, o que nós podemos entender por diplomacia? O que significa diplomacia? E no âmbito das relações internacionais, qual a sua importância? Chicão, essa pergunta é bem interessante, uma pergunta aberta, Eu precisaria de pelo menos uma hora para tentar responder, mas a ideia é a gente
colocar alguns pensamentos sobre diplomacia. Os nossos espectadores, né? Qual a primeira coisa que vem à mente de vocês, né? E também sua, Chicão, sobre a palavra diplomacia? É algo super antigo, gente. Assenta suas bases lá antes de Cristo, lá no Império Romano. É claro que naquela época não havia diplomacia institucionalizada como é hoje. Mas parece que daquela época até hoje, no senso comum, a palavra diplomacia significa um tipo de habilidade desenvolvida por um funcionário público internacional que tem, digamos, o grande objetivo de evitar a guerra, né? Então, pelo menos é esse, digamos, a primeira acepção da palavra, assim, na linguagem mais coloquial. Agora, já na linguagem formal, a diplomacia, ela refere-se ao sistema consular, refere-se ao conjunto de pessoas de um dado país que tem como objetivo defender o interesse nacional do país nas negociações internacionais. Então, é muito importante nós termos uma ótima diplomacia, uma diplomacia formada, portanto, né, por diplomatas, por técnicos especializados, que conhecem muito bem os temas em questão, e estamos vivendo, gente, um momento muito complicado, e por isso que a diplomacia se faz necessária nesse momento em que pipoca ao redor do mundo, gente, movimentos de extrema-direita, e não só no Brasil, né, Chicão? Se a gente pega nos jornais, lá você vê movimento de extrema-direita na Ucrânia, na Alemanha, né? Isso está pipocando em uma série de eventos no mundo inteiro. E a diplomacia, então, ela se faz necessária para que os países consigam, né, por meio, então, desse aparato técnico, né, burocrático, que todos os países dispõem desse instrumento da diplomacia, para se tentar chegar aos acordos internacionais. Então, esse, Chicão, digamos, é o grande objetivo da diplomacia no século XXI. O seu... se faz necessário para que os países consigam, né, por meio, então, desse aparato técnico, né, burocrático, que todos os países dispõem desse instrumento da diplomacia, para se tentar chegar aos acordos internacionais. Então, esse, digamos, é o grande objetivo da diplomacia no século XXI. Perfeito, legal, bacana. O Luiz Carlos Heleno, boa noite, bom frio e boa chuva. Tá dizendo aqui. Deixa eu ver aqui quem está nos acompanhando. Maria Massulo, Valdecir José Romão, Wanderson Maziero. Vou entrevistar o Wanderson Maziero na semana que vem. Ilustre, Wanderson, um abraço para você, cara. Isso, amanhã vou entrevistar o professor Marcelo Marcelino. Marcelo, finíssimo, muito bom. A Maria Somavila, o Sérgio Xavier, lá de São Paulo, e Emerson de Oliveira Matias, estão conosco aí. Aí, pessoal, se puderem compartilhar a nossa live aí, é muito legal, muito bacana, né? Faz com que mais pessoas passem a conhecer o nosso trabalho e as opiniões aí, evidentemente, dos nossos convidados. Rafael, e qual a função exercida por um diplomata? O que faz um diplomata? Qual que é a função dele? Muito bem, bem interessante falar sobre isso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a diplomacia no Brasil. Veja, nós temos um concurso chamado, enfim, né, concurso para você fazer, enfim, o Instituto Rio Branco. Esse concurso, para você ingressar nesse instituto, né, enfim, precisa realizar uma prova, talvez seja uma das provas mais difíceis do Brasil. É um concurso público, talvez mais difícil, né? Então, uma vez quando você entra no Instituto Rio Branco, prestigioso Instituto Rio Branco, lá você tem, então, durante 2, 3 anos, um momento de preparação para se formar, né, para se qualificar como diplomata. Lá você, enfim, só o fato de você chegar, né, passar na prova do Instituto Rio Branco, já mostra a quantidade de informação, a erudição que você precisa ter para chegar nesse nível. Só que quando você chega lá, você aprende a como negociar tratados internacionais, você aprende a como defender o interesse nacional do país, a negociar, a como fazer concessões, barganhas. Então, é muito importante que a função específica do diplomata é defender o interesse nacional do país no cenário internacional. Então, você dificilmente vai ver um diplomata falando mal do seu país. É de raro. Quando acontece isso, ele acaba por ser exonerado.
Então, o diplomata, ele precisa ter um conjunto de informações muito grandes para dominar não só o sistema político desse país, o sistema econômico, as legislações, conhecer os diferentes segmentos da economia do país. Então, o diplomata brasileiro, ele, olha só que interessante, Chicão, o Instituto Rio Branco é tido como mundialmente um dos institutos que formam diplomatas, tido como referência. Então, muito interessante que eu tive a honra de ser professor de 3 diplomatas que, enfim, hoje atuam nos mais diferentes cenários econômicos, do meio ambiente e direitos humanos. Então, hoje, enfim, né, eu tenho 3 ex-alunos que são diplomatas e me sinto muito honrado, né, de ter sido professor deles. Então, é muito interessante que a função da diplomacia hoje, ela exige, né, um preparo muito grande. Normalmente os alunos ficam 6, 7 anos, às vezes, estudando para passar no concurso do Itamaraty. E uma vez quando você entra, puxa, gente, é uma maravilha, né? Ser diplomata, passaporte diplomático, você vai conhecer uma série de embaixadas ao redor do mundo. E normalmente aqui no Brasil, não sei se você que está me ouvindo agora, se você está interessado em prestar, então, o concurso do Instituto Rio Branco, enfim, gente, tem uma série de cursos que eu poderia aconselhar para vocês, tá? Mas quem quiser depois, eu posso deixar meu e-mail aqui sobre dúvidas de como entrar no concurso do Instituto Rio Branco. E é isso. Mas é um lugar, assim, fantástico. A gente é tido como um dos exemplos de instituto no mundo. Ótimo, muito legal isso. É importante que as pessoas, todos nós, fiquemos sabendo, né, o que é isso, o que acontece. É um lugar, assim, fantástico. A gente é tido como os exemplos de instituto no mundo. Está dando delay, né, Lê? É importante que as pessoas, todos nós, fiquemos sabendo, né, o que é isso, o que acontece. Está saindo, acho que está com... Está com delay? Isso, aí, agora acho que está me ouvindo bem aí, né? Estou te ouvindo. Ah, legal. Estava com um problema aqui de som, mas eu já acertei aqui. Deixa eu ver, partindo para cá. E quais são as relações diplomáticas? Como que são? Como que acontecem? Como são as relações diplomáticas internacionais, professor Rafael? Elas procuram chegar a um bom senso, onde todos os participantes tenham suas colocações ou reivindicações atendidas satisfatoriamente, ou prevalece a vontade de determinados países sobre outros, o poderio armamentístico de um país, o poderio econômico de um país, influencia em relação ao posicionamento de países mais enfraquecidos? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E olha, Chico, é uma pergunta técnica que acho que em 1 hora eu não consigo mais responder. Tranquilo. Eu acho que talvez em 2 semanas, assim, né? Mas vamos lá, devagarinho agora. Continuando no âmbito da diplomacia, né? Porque essa pergunta é muito interessante, muito inteligente, ela abre flancos de análise sobre a estrutura do poder internacional, quer dizer, construção de novas ordens internacionais, sistemas multilaterais. Mas eu vou puxar ainda, vou continuar naquele gancho da diplomacia, já que a gente abriu ele, né, começamos a nossa fala, acho que é interessante. Veja, muito interessante, tem um autor que eu adoro trabalhar com ele, que chama-se Robert Putnam. Ele escreveu um livro no final da década de 80, e ele desenvolveu um modelo teórico conceitual de análise para se entender como é que os países conseguem levar os seus respectivos interesses nacionais e como que eles, no nível internacional, conseguem negociar esses respectivos interesses. Bom, ele criou, então, uma teoria chamada jogo de 2 níveis. Jogos de 2 níveis. Então, como é que ele explica isso? Ele diz que o nível 1, tá, o primeiro nível, é o nível internacional. O nível 2 é o nível doméstico. Então, no nível 1, gente, todo e qualquer tema internacional, por exemplo, discussões relacionadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, temas que estão sendo discutidos no seio das Nações Unidas, como meio ambiente, refugiados, direitos humanos, etc. Todas as discussões no nível internacional geram em cada um dos países no cenário doméstico grupos opositores e grupos defensores em relação àquele tema. A gente está falando de grupos não apenas alicerçados, né, na sociedade política, no primeiro ou no segundo
setor, mas também no terceiro setor. Então, a gente está falando de organizações público-privadas e também organizações não governamentais, movimentos sociais. Dependendo do tema em questão, diferentes grupos se articulam no plano nacional, que é o nível 2, e tentam levar as suas demandas, os seus interesses, né, as suas visões de mundo para os policymakers. E aí a gente está falando do Executivo e do Congresso, por exemplo, aqui no nosso caso, no Brasil. Só que é interessante que os diplomatas, eles fazem parte do poder executivo, né? Por outro lado, grande parte dos interesses estão consubstanciados ali no legislativo. Por quê? Porque o legislativo é o poder que está mais próximo do povo, né? Considerando, no caso, os 3 poderes. Então é interessante que o jogo de 2 níveis, o diplomata ele precisa, ao mesmo tempo, negociar no nível internacional um acordo, né, que seja possível de ser realizado, e claro que ele precisa defender o interesse do país no nível internacional, mas, ao mesmo tempo, esse diplomata ele precisa fazer consultas prévias no Congresso do seu país para ver se esse tratado internacional pode ser ratificado. Por isso o nome Jogos de 2 Níveis. E aí a segunda parte da pergunta que o Chicão colocou para nós, né, quer dizer, qual é a dificuldade dos países, né, de defender esses interesses? Existem diferenças, por exemplo, na defesa dos interesses de pequenas, médias e grandes potências? Patrocinador oficial Sanepar, né, gente? Uma aguinha aqui sempre é fundamental. Veja, esse é um ponto muito importante a gente mencionar, porque, veja, o Brasil é uma potência média. Uma potência média significa que ele traz índices sociais que nos aproximam de economias subdesenvolvidas, e, por outro lado, puxa, nós entendemos que o Brasil está entre as 10 ou entre as 15 maiores economias do mundo. Portanto, nós temos alguns índices que nos aproximam dos países ricos. Portanto, o Brasil, um país sui generis, é uma sociedade de imigrantes. Chamamos, então, o Brasil de uma potência média. Não é grande nem pequena, é média. Bom, o que é interessante é que a diplomacia brasileira, ok, ela é fantástica, nós temos um corpo diplomático muito do atual comando da diplomacia, da chancelaria, que está sendo muito criticada, mas enfim, o ponto que eu queria colocar para vocês interessa às pequenas e médias potências negociar normas e regras internacionais em ambientes multilaterais. Então, olha só que interessante, Chicão, quando você colocou para a gente, né, para mim, Rafael, como é que funciona, então, a defesa dos interesses dos países, sabendo que há países que são mais fortes, há países que têm excesso de poder, né, tem forças armadas, tem bombas atômicas, e outros países que, como o Brasil, que não tem excesso de poder militar, tem apenas uma grande economia, creio que estejamos aí entre 10 entre a 15ª economia. Mas olha interessante, interessa para o Brasil negociar no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque lá na OMC existe um organismo, né, na verdade, é um órgão de solução de controvérsias que consegue resolver problemas de ajustes entre países que se envolvem em querelas comerciais. E nesse caso, Chicão, olha que interessante, não interessa o tamanho do país, não interessa se ele tem bombas atômicas, se tem ogivas, qual é o tamanho, qual é a posição que ele ocupa no ranking mundial. E esse é um ponto muito interessante que interessa não só para potências médias, mas também para as pequenas potências. Um exemplo. Gente, volta e meia o Brasil entra com algumas querelas, com algumas questões contra os Estados Unidos. Nós temos aí, gente, uma lista muito grande, suco de laranja, café, açúcar e assim por diante, onde os Estados Unidos cometeu, por exemplo, práticas de comércio desleal. Por exemplo, fazendo subsídios, dumping, etc. Bom, o Brasil foi lá, né, abriu um painel no órgão de solução de controvérsia, no OMC, digamos, processando os Estados Unidos. Pareceristas internacionais, terceiros pareceristas, né, avaliam o caso, e o Brasil, volta e meia, ganha processos contra os Estados Unidos. Então, é importante que o país ele precisa se defender muito bem. Há, não digo tribunais, mas há instâncias multilaterais que conseguem defender, né, o princípio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o banner aqui, porque senão me atrapalha aqui. Programa novo, né? Eu tô fazendo um teste que eu estou com 2 telas, então o StreamYard até vim para
para o Facebook, ele dá uns 20 segundos, mais ou menos. É bom para eu ver quando nós formos finalizar, eu concluir o programa ou finalizar depois de uns 20 segundos, senão corta um pedação. Tá. Assim a gente vai aprendendo. Assim a gente vai aprendendo. E vamos lá, então. Professor Rafael, aqui, ó. E como você analisaria, né, a situação atual da diplomacia brasileira nas relações internacionais? Olha, isso é interessante. Eu adoro discutir sobre política externa brasileira, dou aula das duas disciplinas, né? História da política externa brasileira contemporânea e análise de política exterior. Eu adoro discutir política externa, estudo isso há mais, vamos colocar aí, há mais de 15 anos. Para não dizer mais, senão eu vou revelar minha idade aqui, né? Eu vou dizer que já estou ficando meio velho, né? Mas, enfim, adoro discutir política externa, estou sempre aprendendo com essa disciplina. E, puxa, discutindo a atual política externa, né? Na verdade, a partir do ano de 2016, eu acho que para entender o hoje, nós temos que voltar um pouquinho para o ano de 2016, tá? Não recuar muito, que senão a gente já cai lá na criação da Constituição, e acho que a ideia não é essa. Mas começar a falar do impeachment da Dilma. Eu acho que a partir de 2016 o Brasil começou a apresentar, gente, uma queda muito grande no perfil de inserção internacional do Brasil. Veja, nós não estamos aqui defendendo o governo de esquerda, de direita, estamos aqui defendendo a qualidade da diplomacia, né? Nós acreditamos, enfim, gente, analistas internacionais, enfim, que a política externa, ela precisa ser apartidária. Isso é muito importante, né? Você pode ver que o Ministério de Relações Exteriores, o próprio Itamaraty, ele nunca teve problemas com ideologias. Vocês podem, se quem quiser estiver interessado, pode estudar mais a fundo sobre isso, por exemplo. Qual foi o papel do Itamaraty na época da ditadura militar? Nunca foi um problema. A ideologia para o Itamaraty nunca foi. E agora parece que está sendo. Então, por que o nosso recorte começa a partir de 2016? Porque a partir do impeachment da presidente Dilma, enfim, com a entrada depois do vice-presidente, né, nossa, me deu um branco agora do presidente, o vice-presidente? Mourão? Né? O Drácula, enfim. Gente, a política externa parece que ficou solta, ficou sem unidade de comando e controle, ficou sem diretrizes, sem projetos ativos. E depois, gente, com a entrada do novo governo, e agora com o Ministério de Relações Exteriores, né, sob o comando do Ernesto Araújo, a gente não percebe um projeto claro de inserção internacional do Brasil. Quer dizer, o que a gente percebe na análise de discurso, né, de posse do Ministério, do ministro, inclusive do próprio presidente, em relação à política externa, né, uma análise de discurso nesse ponto, são ataques sistemáticos a determinados conteúdos que, enfim, são de esquerda, né, aquela ideia de que até então o Brasil estava se inserindo numa matriz globalista. Gente, assim, são críticas, mas a gente não vê um projeto de inserção internacional. Mas, enfim, gente, já passando um pouco, acelerando aí agora, né, nós estamos já no mês de junho, então tivemos aí já, né, um ano e meio, quase um ano e meio, né, de política externa do governo. E o que se percebe agora, assim, a atuação do Brasil continua em franco declínio, mas eu queria chamar a atenção dos senhores acerca de como que os Estados Unidos e a China vêm, de certo modo, Chicão, espectadores, né, atraindo a atenção do executivo em relação à política externa. E eu acredito realmente, se a minha análise não estiver equivocada, que nós não temos um alinhamento automático com os Estados Unidos. Não, isso seria muito forte, creio que estaria errado. Nós temos uma aproximação, mas não alinhamento, né? Agora veja que interessante, nós temos sim um tipo de aproximação com os Estados Unidos na esfera política ideológica, né? Consubstanciado na própria figura do Jair Bolsonaro, de perfil conservador, e também
do Donald Trump de perfil conservador. Ponto. Isso é negável, isso é muito fácil de entender. Qualquer análise de discurso você consegue verificar isso, né? A associação das bandeiras, né, dos Estados Unidos, lá no Palácio Planalto, a bandeira do próprio Estado de Israel, enfim, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enfim. Mas veja que interessante. Só que isso não vem se traduzindo num alinhamento automático. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção dos senhores do seguinte aspecto, acho bem interessante, e é algo que está ocorrendo agora. Vejam. Então, existem ministros e burocratas do executivo que compactuam com esse alinhamento político ideológico com os Estados Unidos, tá? Por outro lado, gente, nós vemos dentro não só do executivo, mas também do Congresso, com substância a partir, gente, da bancada ruralista, determinados grupos que apoiam uma maior aproximação do Brasil com a China. Estou falando especificamente do setor agropecuário. Então, dentro do executivo, nós temos uma quebra. De um lado, os Estados Unidos está chamando a atenção, se não me engano, de 2 ministros, e a China está tentando atrair a atenção dos Estados Unidos. Também tem 3 ministros, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, interessa. Então, o interessante é que assim, a política externa ela deveria fazer algo que Getúlio Vargas fez na época da Segunda Guerra Mundial, que ficou muito conhecido com o termo de equidistância pragmática. Pessoal, qual seria a minha sugestão hoje, né? Se o atual ministro de Relações Exteriores estivesse me ouvindo, eu ia falar para ele o seguinte: olha, tente maximizar a maior barganha que você pode ter com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que você negocia as mesmas barganhas, enfim, gente, com outros acordos com a China. Já que você tem os 2 países à sua disposição, tenta melhorar os acordos internacionais com cada um deles para tentar escolher. Na verdade, gente, a ideia não é escolher um ou outro, né? A política externa, ela deve ser pragmática. Tem que ser pragmática, gente. Nós não podemos fazer alinhamentos políticos e ideológicos. Isso é um absurdo, né? Eu estou falando demais já, né? Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui. Tá legal, vai firme. Então, o interessante, assim, que a política externa, ela deve ser pragmática, ela deve ser realista. O Brasil deve vender, gente, enfim, manufaturas, commodities agrícolas, não interessa se o país é árabe, se é muçulmano, enfim, se o país, enfim, é de esquerda, se é uma monarquia absolutista. Gente, vamos vender. Importar é o que importa, né? Exportar é o que importa. Esse foi o slogan, gente, há mais de 10 anos, para elevar, gente, os superávites da nossa balança comercial. E muito interessante, gente, que ontem saiu no portal da Siscomex um dado muito interessante de que o mês de maio, enfim, o mês que acabou de passar, bateu, gente, enfim, apresentou um superávit nas exportações, né? E no caso, claro, gente, o carro-chefe, né, da pauta das nossas exportações são os produtos da agroindústria. E o que está chamando muita atenção das exportações, basicamente, é a demanda elevada dos mercados aquecidos, principalmente da Ásia, né? A gente está falando da China, que já está se recuperando do mundo pós-Covid, digamos, já estão chegando, né, gente, já estão construindo o mundo pós-Covid e estão começando a aumentar as compras. Então, portanto, o Brasil, apesar desse problema, né, gente, da falta de comando da nossa diplomacia, as nossas exportações estão muito bem. Legal, deixa eu ver aqui. Esse problema, né, gente? A falta de comando da nossa diplomacia, as nossas exportações estão muito bem. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu coloquei aqui nos comentários, mas o comentário ele toma muito espaço, né? Aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui o Luiz Carlos Heleno. Num mundo totalmente interligado econômica e politicamente, que frutos o Brasil pode colher no futuro, tendo como presidente um político cada vez mais rechaçado do ponto de vista da atuação de gestão em suas propostas polêmicas institucionalmente? Isso é uma ótima pergunta, né, nosso espectador? Gostei dessa pergunta. É muito interessante, o Brasil vem perdendo prestígio nas relações internacionais. O Brasil vem perdendo capital político. Veja, se vamos colocar aí, os últimos 20 anos, pelo menos, o Brasil vem construindo um conjunto de ações para aumentar o seu soft power. O que seria o soft power? O poder brando, né? Quer dizer, o
Brasil, por meio da sua diplomacia cultural, está tentando melhorar a sua própria imagem no exterior. Isso passou por um processo, né, de construção a partir da nova república, com Sarney e Collor, mas principalmente teve o seu amadurecimento com Fernando Henrique Cardoso e a sua cristalização com o presidente Lula da Silva, né? Com o impeachment da Dilma, começou a se perder a importância do Brasil no cenário internacional. E, diretamente indo para a sua pergunta, né, o que se percebe, enfim, na nossa diplomacia, no perfil de inserção internacional do Brasil, o Brasil só está perdendo terreno. Veja só, o Brasil está sendo isolado na América do Sul. Veja, a própria Argentina, né, está fazendo uma série de acordos e tirando o Brasil. O Brasil está deixando de participar, por exemplo, deixou de participar da última quinta-feira, que foi uma reunião super importante, não sei se foi quarta, quinta-feira, semana passada, acho que foi quinta-feira, onde participou mais de 50 países discutindo propostas sobre a reconstrução do mundo no ambiente pós-Covid. Então o Brasil está perdendo muito espaço, ele está perdendo um espaço que ele demorou muito tempo para estar ali, né, para ocupar aquele espaço. Então, assim, num cenário de curto, médio prazo, eu diria que o Brasil perdeu o capital político, o Brasil perdeu completamente a sua forma de projetar poder, o Brasil perdeu a sua habilidade de ser um líder na América do Sul, não que isso iria se traduzir, né, de que o Brasil vai ser um hegemon, né, o Brasil precisa exercer a hegemonia na América do Sul. Não, ninguém está falando disso. Nós somos a maior economia da América do Sul. Gente, somos a maior economia. O Brasil, ele tem inclusive na nossa Constituição, tem como princípio, né, gente, a defesa da autodeterminação dos povos, né, a democracia, a solução pacífica de controvérsias. E o que a gente está vendo hoje com a figura do nosso presidente, gente, enfim, é uma coisa horrível, né? Não quero aqui ficar falando mal só do presidente, acho que o tema é a política externa, né? Mas isso vai impactar, já está impactando no perfil da inserção internacional do Brasil. O que me preocupa mais, o que me deixa mais triste, na verdade, são os diplomatas de carreira, aquele pessoal, por exemplo, está prestes a se aposentar lá com seus 60, 70 anos, que já presenciaram muitas coisas fantásticas, né, na política externa brasileira, e hoje a gente está vendo, enfim, hoje nós não temos política externa, gente, desculpa falar isso, hoje nós não temos uma política externa. Então, eu acredito que o próximo presidente, seja lá Deus quem for, né, gente, em 2022, mas acredito que não será o atual presidente, posso queimar minha língua, mas enfim, eu acredito que os próximos presidentes, vamos dizer assim, e os próximos ministros de relações exteriores, eles terão muito trabalho pela frente para corrigir, gente, para tapar os buracos, enfim, que estão, enfim, dos problemas que estão sendo criados agora, né? Uhum. É complicado isso, gente. É bem complicado. Perfeito. Deixa eu ver aqui, que eu estou ajeitando um pouco a imagem aqui também. Legal. Tem aqui também a Maria Auxiliadora Patrício Costa entrou, obrigado. A Viviane Silveira, Vivi também, Vinícius Martins, e mais 5 pessoas estão assistindo conosco aqui. Às vezes demora um pouco. Adriana Salviti, Roberto Goulart Menezes, ela marcou alguém ali, aqui. Então, às vezes demora a imagem, o comentário, às vezes demora para vir aqui, a gente tem que ir se virando nos 30 aqui, né? Mas, professor Rafael, para quem chegou agora, eu vou dizer aqui com quem eu estou falando, com quem eu tenho a graça, satisfação de estar conversando aqui, né, sobre a diplomacia brasileira nas relações internacionais, a conexão direta de Curitiba, né, com o professor Rafael Pons Reis, que ele é internacionalista, mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política, né? Professor Rafael, e qual a sua avaliação sobre a condução do Itamaraty nas relações internacionais, tendo à frente o atual chanceler Ernesto Araújo? Eu creio que você já respondeu em parte aí, né? Então, eu vou aqui, ó, durante aquela famosa reunião ministerial do dia 22, já passou um tempo, mas
aquilo marcou o Brasil. Foi dia 22 de abril, um novo Brasil, esperava-se ali uma descoberta de um novo Brasil. E, infelizmente, tivemos a descoberta que o Brasil está na mão daquele pessoal daquela reunião, no dia 22 de abril. Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que, ao presidente Bolsonaro, que o Brasil fará parte de um grupo de 6 países que vai, abre aspas, definir a nova ordem mundial, fecha aspas, depois de passada a pandemia do coronavírus. Araújo também, o ministro Araújo, diz prever que surja nesse contexto uma nova globalização, que, para ele, né, será focada, eu estou pegando o texto das palavras dele, né, na liberdade e em valores, tudo entre aspas. E completou dizendo que atualmente vigora um modelo onde, no centro da economia internacional, está um país que não é democrático e que não respeita direitos humanos. Essas colocações têm sentido? O Brasil poderá, de fato, fazer parte de um grupo, do grupo dos 6, como o grupo dos 6, né? Como afirma o ministro, professor Rafael? Pois é, eu tive que dar risada, né, quando eu li essa notícia, né, e eu lembrando da notícia agora, Chicão, desculpa, eu tô rindo aqui agora, né, mas imagina, o Brasil não tem excesso de poder, o Brasil, se o Brasil tivesse desenvolvido um novo modelo sistêmico de acumulação de capital, né? Quer dizer, se o Brasil tivesse um Vale do Silício, se o Brasil tivesse liderando a produção de tecnologias de ponta, complexos de ponta, cadeias produtivas, se todas as nossas capitais fossem smart cities, se as nossas capitais estivessem integradas aos principais hubs financeiros, econômicos, mundiais. Gente, a lista longa, mas não é nada disso que acontece. O Brasil é uma potência média, o Brasil tem uma série de gargalos na infraestrutura, na logística, desigualdade social, problemas de educação, problemas de previdência, falta de reforma política. A lista é longa. Eu não estou falando mal do meu país, eu não sou nacionalista, eu sou patriota. Tem uma grande diferença sobre isso, né? Eu não gosto de falar mal do meu país, eu reconheço os problemas do meu país, mas eu amo o meu país. Então é importante a gente colocar nessa esfera, tá, gente? Principalmente agora, 2 dias após, eu acho, né? Enfim, aqui em Curitiba foi feito um ato de vandalismo onde queimaram a bandeira do Brasil. Não, eu sou patriota, enfim, mas não sou nacionalista, porque o nacionalismo acho que é algo nefasto e nocivo, porque gera violência. Então, seja patriota, ame seu país. Bom, mas voltando a falar do caso da reunião do dia 22 de abril, veja o que falta para as nossas autoridades políticas é uma leitura mais adequada da realidade brasileira. O Brasil não pode ser um demandante, o Brasil pode sugerir, né? O Brasil pode pegar, por exemplo, aqui um acordo internacional e dizer, olha, gente, nós temos aqui alguns pontos interessantes, deixa eu virar aqui, que seria interessante para o mundo pós-Covid. Mas, eu vejo, o Brasil, num certo momento, veio fazendo isso desde o governo FHC. É importante a gente mencionar isso, né? Mas veja, com uma certa modesta, sabendo como se colocar e a altura e margem da projeção de poder do Brasil. Hoje o Brasil está sem referência nenhuma de reflexo de poder, né? O Brasil não está conseguindo se inserir muito bem nos circuitos internacionais. Ele nem participa dos circuitos internacionais, né? Todas as negociações aí, gente, do Mercosul, o Brasil não participou, até o próprio nosso presidente da República, né? Fez até, enfim, uma vista grossa para o recém-eleito presidente da Argentina, quando ele tomou posse agora, no finalzinho do ano passado. Então, você vê, assim, que o Brasil, ele tem aspirações do atual gestão, né? Tem aspirações que não competem com a realidade brasileira. Gente, tem uma frase que eu acho muito interessante, Chicão, que é do Celso Laffer. Tem uma frase muito interessante que ele coloca assim, independentemente de quem esteja no poder, esquerda ou direita, né, é muito importante que o estadista, né, consiga compatibilizar a realidade interna com as possibilidades externas. Então é muito importante esse cálculo estratégico, né? Dentro do menu de possibilidades,
o país, o estadista, né, o ministro das Relações Exteriores, enfim, ele precisa escolher, dentro daquele minuto de possibilidades de inserção internacional, escolher, vamos lá, gente, de forma pragmática e bem realista, escolher aqueles caminhos de inserção internacional, onde o país, por exemplo, tente maximizar o lucro, diminuir os riscos, ter aumentos de ganhos relativos, né? Muitas vezes o Brasil ele pode, por exemplo, escolher ganhar um pouco menos, por exemplo, na esfera regional, mas com isso os países vizinhos conseguem aumentar as suas exportações e por extensão, né, indiretamente, isso acaba beneficiando o Brasil. Então, é aquilo que o Celso Amorim dizia, né, gente, assim, muitas vezes o interesse nacional do Brasil em política externa não pode ser pensado no curto e médio prazo, mas sim no longo prazo. Então, o que se vislumbra na reunião do G22 é uma total falta de visão acerca, não só com que a proposta que a gente colocou para vocês, mas é irreal essa ideia do Brasil e mais 5 países e tal. Gente, enfim, e construir a nova ordem internacional. Gente, parem de falar nova ordem internacional. Assim, não digo Chicão, né, mas essa nova ordem internacional, gente, eu já escuto isso há mais de 20 anos, né? E cadê essa nova ordem? Não existe essa nova ordem, né? Mas é interessante só mencionar um ponto interessante que o Chicão colocou, que é o seguinte: nós vemos claramente, né, que o ministro, o chefe executivo, né, no caso, o presidente da República e o ministro de Relações Exteriores e o ministro da Economia, em parte, né, eles estão do lado, eles estão com um certo, não digo alinhamento, mas em conformidade com a política ideológica, né, dos Estados Unidos, que é, por exemplo, criticar a China. Mas, gente, espera aí, os Estados Unidos são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Donald Trump, ele pode falar, aquele vírus é chinês. Gente, e até o filho do nosso presidente, né, repetiu isso, né, num certo momento, há 2 meses atrás, né, há 2 meses, perdão, porque o vírus é chinês. Gente, a gente não pode dizer que o vírus é chinês, primeiro que a China é o maior partner comercial do Brasil, então, cala-te boca. Gente, o maior partner comercial, calma. Mas, por outro lado, nós não podemos ser subservientes para com a China. Pessoal, vamos colocar aqui agora, gente, na real. A China ajudou a desindustrializar o Brasil. Então, calma lá, partner comercial? Sim, mas temos que rever as negociações internacionais. E não apenas, ministro Ernesto Araújo, ficar discursando que é porque a China é o Partido Comunista, a China é uma nação e 2 sistemas, né? Fala aí, Chicão, o que você falar? Não, que o ministro Araújo também falou que o vírus é comunista. Pois é, gente, comunavírus. Nossa, gente. Gente, seria a mesma coisa falar agora, por exemplo, da febre amarela, da dengue, né, o vírus brasileiro. Gente, seria pegar mal para o país, né? Então ninguém faz referência à doença ao país, né? Mas agora eu queria chamar a atenção dos senhores o seguinte, veja. Então, o senhor Ernesto Araújo, né, está alinhado com o presidente americano, enfim, Donald Trump. Por outro lado, gente, o Ernesto Araújo é pressionado pela bancada, enfim, não atualmente pela bancada, porque hoje o Congresso não está aberto, mas em tese percebemos uma certa demanda do setor da agroindústria a favor do Brasil se alinhar com a China. Se alinhar no sentido de uma política ideológica, claro que não, gente, mas na esfera comercial. Então, podemos dizer assim que Estados Unidos e China arrancam pronunciamentos do Executivo e do Congresso brasileiro. Não vou dizer que isso está provocando um racha no governo, não, mas vejam quanto está despreparada a diplomacia brasileira para lidar com essas questões, gente. Então, são 2 discursos, um discurso e 2 práticas, né? Então, isso é bem complicado. É complicadíssimo, né? Deixa eu ver aqui. E, professor Rafael, as diferenças sociais no Brasil, elas são bastante significativas, são claras, né? E isso vem acontecendo desde sempre, não é de agora, não é desde o atual governo, não é não iniciou nesse atual governo, ela já vem de tempo, né? E durante os encontros diplomáticos, as diferenças sociais dos países
elas são levadas em conta, são discutidas ou estudadas formas de minimizar a situação ou reduzir as diferenças sociais entre os países? Entre os países e, principalmente, internamente, dentro de cada país? Boa pergunta. Em princípio, cada país cuida dos seus problemas, né? Exemplo, Estados Unidos, depois da recessão, da crise, né, de 1929, da Grande Depressão, surgiu uma reestruturação por parte do Congresso norte-americano para se pensar na edição de leis trabalhistas que consigam, por exemplo, leis comerciais que tragam reflexo, por exemplo, em maiores oportunidades para os trabalhadores norte-americanos. A gente está falando das leis conhecidas como The Trade Act, né? Temos, acho que a mais recente, de 2015, se não me engano, se estiver equivocado, enfim, 2005, agora não lembro agora, não me recordo precisamente. Então, cada país resolve seus próprios problemas, mas acho que é interessante, veja, nas relações internacionais, eu gostaria de destacar um caso em específico, e vejam como esse é um problema global, né, gente, assim, que precisa ser negociado num ambiente multilateral, né? Então, veja, exemplo, gente, a rodada Doha, ela está aberta desde o ano 2001. A gente está falando da rodada Doha no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então, cada rodada ela tem um conjunto de diretrizes, né? Por exemplo, a rodada Doha tem como premissa, por exemplo, tentar aumentar o volume de comércio de bens e serviços, né? Especificamente relacionados às manufaturas, cujos países ricos são os maiores detentores de tecnologia, produzem, né? E também das commodities agrícolas, a gente está falando dos países do Sul. Mas o interessante, gente, é que, veja, né? Vamos colocar Brasil e Índia, são dois países muito parecidos. Claro, gente, a Índia, enfim, talvez seja, no atual momento, o país mais populoso do planeta, por enquanto é o segundo, mas acreditamos que muito em breve seja o primeiro. Mas a Índia tem problemas sociais que são muito parecidos com o Brasil. Tá, gente? A Índia também é uma potência média, claro que ela tem bomba atômica, enfim, mas ela também é uma das maiores economias do mundo. Bom, o ponto que nós queremos chegar é que Brasil e Índia na OMC, e é muito interessante, gente, Brasil e Índia, eles fazem parte de uma série de alianças, de tratados em conjuntos. Exemplo, o Brasil, parecido com a Índia, do G4, que é Brasil, Índia, Japão e Alemanha, G4, né? Que são os países que querem propor uma reforma do Conselho de Segurança. Então, Brasil e Índia estão juntos, tá? Separa esse. IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, um acordo criado em 2003 pelo Celso Amorim. Então, novamente, mais um acordo que é uma organização em que Brasil e Índia fazem parte, né? Então, separa o segundo encontro. E o terceiro encontro, para não ficar falando a noite inteira, mas o terceiro encontro é os próprios BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, gente, muito interessante. Então o Brasil ele tem uma tradição, vem se criando uma tradição, pelo menos nos últimos 15 anos, de se tentar estabelecer um tipo de concertação múltipla, não só Brasil e China, mas Brasil e Índia, tendo em vista que Brasil e Índia têm problemas sociais muito problemáticos. Agora, olha que interessante, Chicão. Enquanto que o Brasil defende, né, no âmbito da rodada Doha, no OMC, uma liberalização agrícola por parte dos países ricos, né, a gente esperava que isso iria ser feito pela Índia. E não é o que acontece. Por quê? Agora, olha que interessante. Por conta dos desafios sociais, né, que as autoridades indianas têm, eles não são, os indianos, enfim, os diplomatas indianos não são tão enfáticos, não são tão assertivos na liberalização comercial na esfera agrícola, porque grande parte, né, do volume de produção agrícola indiana não é por meio dos latifúndios como é no Brasil, mas sim pela agricultura familiar. Pessoal, muito importante, a gente está falando da Índia, o segundo país mais populoso do planeta, eu não me recordo agora, mas a Índia tem uma população de 1,2 bilhão de pessoas, enquanto que o Brasil está aí em 220 milhões. Então, o Brasil tem espaço muito grande, tem latifúndios. Então, agora, só para mostrar para você, então, como a questão da desigualdade social, muitas vezes, né, faz com que os países, na esfera internacional, defendam diferentes posicionamentos para tentar atender o maior número, né, de nacionais.
Perfeito. Deixa eu ver aqui, vou trazer para cá para ver quem mais tem bastante gente participando aqui. Né? O Rodrigo de Brobio está aqui. Adriana Salviti falou: o agronegócio apoia fortemente o governo. Enéas Marcondes. Aí, Enéas, tudo bem com você, bicho? O Pedro da Retífica, Pedro Coelho, da Retífica Coelho, né? O Pedro da Retífica, perdão, da Retífica Coelho. Carlos de Albuquerque Quinderé, um abração aí. Quinderé. O Leandro Fernando, obrigado, um abraço para a Luísa. O Pedro Paulo, o ex-vereador Pedro Paulo, e é pré-candidato a vereador em Curitiba. Né? Pedro Paulo, esse dia tive o prazer aí de participar numa live a convite dele no sábado à noite, né? Falamos aí sobre as fake news. Leandro Fernando, eleições 2022 presidencial, falou. Pedro Paulo, grande abraço, amigo. Luciane Correia Seica também está aqui nos prestigiando. Obrigado pela presença de vocês. E nós vamos aqui seguindo nas perguntas aqui. Deixa eu até pegar um gancho, Chicão. Não, fique à vontade. Temos uma internauta, uma espectadora que falou sobre o agronegócio, né, que está apoiando o atual governo. É muito interessante nós pensarmos nisso. O agronegócio sempre apoia os governos, né? Na verdade, eles não querem que, não só o agronegócio, né, mas vamos colocar assim, as bancadas da bala, do boi, né, enfim, o PPP agora, né, são 3 bancadas, mas enfim, não são as 3 únicas, são várias, né? São vários grupos de interesses que operam aí na estrutura do aparato estatal, enfim, portanto, brasileiro, especificamente falando do Congresso. Mas eu queria só colocar uma questão interessante, falando sobre empresário, não só sobre agronegócio, mas sobre empresário, né? É interessante, você lembra, Chicão, do Ike Batista, quando teve a campanha presidencial Me Ajude Agora, né? A gente está falando sobre iniciativa privada, financiamento de campanha, claro que a partir da lei de 2017 isso mudou, né? Não tem mais iniciativa privada financiando campanhas, mas só para mostrar um pouco de como que a iniciativa privada influencia muito. Sem dúvida. Eu lembro que o Ike Batista, ele deu 10 milhões de reais, se não me engano, para a campanha presidencial. Me ajuda, eu lembro que foi para a Dilma 10 milhões, e no primeiro mandato, quem estava concorrendo com ela, acho que era o Serra, né? É o Serra. E deu 10 milhões para ele também. Então, ou seja, não importa qual dos dois ganhasse, o Ike Batista iria ganhar, né, com a vitória do seu candidato. Então, é muito importante, né? Não te cortando, isso acontece nas prefeituras, nos municípios também. E empresários de um certo poder, de interesse em um determinado segmento da economia, ele ajuda o A e o B, e o C, se tiver, entendeu? Ajuda ele, quer ficar de bem. A Curitiba é a mesma coisa, e os municípios desse Brasil afora também. O setor econômico, ele não quer arriscar. Só, é claro, evidentemente, quando tem algum candidato com uma hiper preferência junto ao eleitorado, aí o outro ele deixa de lado ou dá uma migalhazinha, mas senão ele aposta em 2 ou 3 até, né? Isso é o que o Eike Batista fez, né? Muito interessante falar um pouco que isso influencia, de certo modo, a política externa, né? Bancada ruralista, etc., está arrancando aí pronunciamentos, né, de chefe de Estado, mas só para mencionar o quanto é importante nós analisarmos as variáveis domésticas para se entender o comportamento da inserção internacional do Brasil. Isso é extremamente importante. A gente está falando de variáveis domésticas, são as mais variáveis, são inúmeras variáveis, né, diversos atores. A gente está falando dos 3 setores, né, da economia brasileira. O primeiro setor é iniciativa público, né? Enfim, segundo setor, iniciativa privada, né? Terceiro setor, o público não estatal. E, gente, então é muita influência. Isso é importantíssimo a gente levar em consideração. Sem dúvida. Professor Rafael, o Brasil, tradicionalmente, sempre atuou de forma... Nós estamos falando sobre a diplomacia brasileira nas relações internacionais. Então, eu diria aqui, o Brasil, tradicionalmente, ele sempre atuou de forma a manter a paz e a estabilidade na América do Sul, né? E em parceria aí com países signatários do Mercosul, né? A consolidação do regime democrático no Paraguai, ele ajudou o acordo
de paz entre Equador e Peru, que foi no governo Fernando Henrique, e a ratificação do TNP, da não proliferação de armas nucleares em 98, e durante a gestão do ministro das Relações Exteriores, que era o Luiz Felipe Lampreia, né? E no governo Lula, a diplomacia na gestão, né, então que você citou o nome do embaixador Celso Amorim, chanceler, digamos assim, ele realizou várias viagens ao exterior, visando negociações comerciais, internacionais, enfim, buscando a oportunidade, né, da coordenação política com os parceiros independentes no mundo em desenvolvimento, destacando aí a Índia, a África do Sul, a China, que também citou agora há pouco, e países vizinhos da América do Sul. Muito bem. Qual a sua avaliação sobre estes dois momentos da diplomacia brasileira? Esses dois momentos, governo Fernando Henrique e governo Lula. Perfeito, muito interessante. Eu queria colocar como parâmetro de análise um conceito que, para mim, é muito... Acho que vai ajudar na minha resposta e vai ser mais didática e mais curta a resposta. Gente, são dois conceitos que conseguem explicar muito bem a diferença da inserção internacional nos dois respectivos governos, a do FHC e do presidente Lula. Gente, quando eu falo Lula, eu estou falando de Celso Amorim, né? Porque não é só o presidente Lula, veja, há uma diferença muito grande entre a forma de se fazer política externa entre o FHC e o Lula. Veja, primeiramente, o FHC, vamos começar pelo FHC, claro, né? Período histórico, mas veja, antes de ser presidente, o FHC, não vou colocar a trajetória dele, enfim, como escritor, né, intelectual, mas enquanto carreira política, vou acelerar um pouco, mas veja, no governo Itamar Franco, ele era ministro de Relações Exteriores, ele abriu mão dessa pasta e passou, então, a fazer parte do Ministério da Fazenda. Hoje não existe mais, gente, quem está nos ouvindo, o pessoal mais novo aí, não existe mais o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, mas enfim, vamos continuar com o FHC. E aí depois ele lançou o Plano Real enquanto ministro da Fazenda no governo Itamar, e aí se candidatou a presidente e foi presidente. Então, a gente está falando de um estadista, vou chamar o FHC de estadista, não sou conservador, tá, gente, mas vamos lá. Sinto falta, enfim, de um estadista conservador, que seja, enfim, né, gente, alguém bom do conservadorismo, então não esse cidadão que está hoje sentado lá no Palácio Planalto, mas enfim, vamos lá. Então é um cara muito bem preparado, né, gente, FHC, intelectual, etc, etc. Já a figura do presidente Lula, gente, não sabe falar inglês, né, não falava o R, o S, mas tinha uma inteligência política muito grande, isso é inegável, eu deixo para os cientistas políticos falar muito bem sobre isso, mas, então, veja, eu estou colocando um ponto bem interessante, que o FHC fazia muito diplomacia presidencial. O que significa isso? É quando o presidente, ele extrapola as suas competências, né, enquanto chefe executivo, previstas na Constituição, né, e ele passa a comandar muitas das negociações internacionais, que depois, claro, gente, né, encaminha para o Congresso, enfim, para passar pelo crivo das duas câmeras, se o tratado vai ser ratificado ou não. Bom, o Lula também fez a mesma coisa, só que o FHC foi mais longe, pela sua expertise enquanto ministro de Relações Exteriores, a língua, gente, ele conhecia mais a fundo a arte, né, da diplomacia. Então, na diplomacia presidencial, ambos fizeram, mas a FHC foi mais longe. Sugestão de leitura, gente. Leiam um livro chamado Diplomacia Presidencial, do Sérgio Danesi. Ele vai explicar muito bem isso. Mas vamos lá, gente. Eu queria me valer agora de um outro conceito. Então, primeiro foi diplomacia presidencial. Segundo, se me permite, tá, Chicão? O que diferencia, na verdade, foram dois conceitos que exprimem muito os respectivos 8 anos de cada um dos governos, né? FHC e Lula. Então, o governo FHC, ele pôs em marcha, né, ao longo dos seus 2 mandatos, um conjunto de ações que nós poderíamos chamar de que o Brasil ganhou uma maior autonomia, né, e maior autonomia, a gente diz que o Brasil passou não só apenas a continuar a ser soberano, a defender as suas fronteiras, defender os nacionais, garantir, né, a respeitabilidade da Constituição. Não, mas o aumento de autonomia significa aumento da margem de manobra do Brasil.
Tá? Isso é um ponto fundamental. Então, o Brasil ganhou no FHC uma maior autonomia, gente, uma série de acordos de esfera comercial, tem os ambientais, tanto no âmbito regional como no âmbito multilateral, tá? Alguns sistemas o Brasil ganhou mais espaço em detrimento de outros, enfim, não dá para se ganhar tudo, mas enfim. Então, a gente pode marcar o governo FHC como autonomia pela participação. Gente, quem foi que criou esse conceito? Foi o Túlio Vigevani e o Gabriel Cepaluri, está aqui citado, então, os dois autores. Então, o que significa autonomia pela participação? Gente, o FHC, no governo FHC, a política externa brasileira, ela nunca participou de tantos acordos internacionais. Então, por meio da maior participação do Brasil na construção de normas e regras, o Brasil começou a ganhar a sua margem de manobra. Então, por isso que a gente assim, consegue resumir os 8 anos do governo FHC na autonomia pela participação. Bom, vou colocar outro conceito, que é a autonomia pela diversificação. Agora, mas um ponto fundamental é que não houve ruptura entre a política externa do Lula para com o FHC. O Lula, gente, depois de eleito, etc., tal, no primeiro ano do seu mandato, 2003, gente, não houve uma grande mudança na política externa. Por que não houve? Aliás, é até bom que não ocorra rupturas na política externa brasileira. Claro, veja, desde que o governo antecessor estivesse conduzindo, com grande sabedoria, a defesa do interesse nacional. Mas espera-se que o país, entre um governo e outro, não se tenha ruptura e tenha mais elementos de continuidade. Por quê? Porque a política externa deve ser estatal e não governamental. Né? Perfeito. E tem mais coisas para falar sobre o Lula, né? A gente nem entrou lá, mas Chicão, como é que estamos de horário aí? Isso, deixa eu ver, vamos com 1 hora, deixa eu ver aqui mais, quem mais que entrou, Ângela Maria Landarim está aqui conosco, boa noite, Chicão, todos da live, falou aqui o Enéas Marcondes, Dayana Brudek Artigas entrou, o Enéas fala aqui, ó, compram fatias de mercado por apoio financeiro, que se referiu, acho que nas relações internacionais. Né? José Tavares também está aqui, e Romer Motinha também entrou. Um abraço. Romer. Deixa eu ver quem mais aqui que apareceu, aqui em cima, Humberto Tomasi, Auris Barca Júnior, Luan Azevedo, vou entrevistar o Luan Azevedo também a semana que vem, Márcia Alves, obrigado, e daí o Valdemir Ribeiro, Rita Luciana dos Santos, o Dulcineia Nascimento, pessoal que está nos acompanhando, e a gente agradece muito aí pela força, aí a gente pede que vocês puderem compartilhem a nossa live aí, que sempre é bom, né, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, os nossos convidados, os comentários, os assuntos, enfim, as suas ideias, né? Para quem chegou agora, estou aqui falando com o professor Rafael Pons Reis, diretamente de Curitiba. Ele é internacionalista, é mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política. Né? Então, eu vejo aqui, ó, nós falamos de 2 governos, Fernando Henrique, a diplomacia, e do Lula. Né? No governo Bolsonaro, gestão Ernesto Araújo, as relações internacionais elas parecem um tanto complicadas, ao meu ver. Né? Relações como a Venezuela, por exemplo, ele apoia uma possível invasão. Os filhos do presidente têm que invadir, o presidente tem que invadir, o ministro das Relações Exteriores apoia a invasão. Críticas constantes à China, como se falou lá no início. Cuba é comunista, China é comunista. Sem contar também os episódios que por conta do desmatamento, logo no início do governo, desmatamento da Amazônia, fogo, etc. e tal, com os governos da França, Noruega, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, com o mundo inteiro. E, para variar, ainda com a Argentina, o problema já se deu durante a campanha eleitoral, quando o presidente... Alberto Fernandes, né? Então candidato de Bolsonaro foi lá torcer pedir votos para
outro candidato lá, né? Está dando cacofonia aí, não sei se está com alguma coisa ligada aí. E países árabes, por conta da mudança da embaixada brasileira para Tel Aviv, né? E esses episódios já foram superados ou ainda eles estão ou podem ter desdobramentos que possam trazer prejuízo futuro para as relações comerciais para o Brasil e, obviamente, claro, nas relações diplomáticas. Você acha que pode acontecer alguma coisa nesse sentido? Veja, os analistas de cooperação internacional, Robert Keohane, o Robert Axelrod, né, os maiores especialistas em cooperação, mas principalmente o Robert Axelrod, ele fala muito do conceito chamado The Shadow of the Future, né, a sombra da cooperação futura. Né? Então, quer dizer, quanto maior a transparência dos acordos do presente, maior a maior transparência, né, e o compromisso, né, a respeitabilidade e a pacta sunt servanda, quer dizer, os acordos sendo devidamente respeitados, isso aumenta as chances de uma cooperação futura. Então, é como se o presente espelhasse uma sombra, né, no futuro, aumentando os ganhos recíprocos de cooperação. Quando? Agora, nesse contexto, né, Chicão, que você colocou para nós, em que se percebe, se vislumbra na esfera regional, né, no relacionamento com as grandes potências, do Brasil com as grandes potências, questões sensíveis como desmantamento, mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Gente, assim, eu penso que o Brasil deveria, veja, tomar posicionamentos apenas naqueles posicionamentos onde o Brasil vê ganhos ganhos relativos ou ganhos absolutos. Né? Vamos colocar assim, por que o Brasil foi se meter na questão da embaixada, né, apoiando? Gente, vamos lá. Qual é o volume da pauta de exportação que o Brasil, portanto, né, tem para os países árabes? E aí temos que fazer o mesmo cálculo para o Estado de Israel. Gente, será que não é melhor ficar quieto? Gente, nós temos uma bancada judaica no nosso Congresso, como tem nos Estados Unidos? Não tem. Então, calma aí. Gente, vamos ser pragmáticos, vamos separar o joio do trigo. Gente, business. Gente, conforme o início da nossa apresentação, né, para o Itamaraty nunca foi problema a ideologia. Nunca foi problema, gente. Só vocês verem o pragmatismo responsável ecumênico, né? A gente está falando de um conceito que marcou muito a projeção da política externa brasileira, a inserção internacional do Brasil no governo Ernesto Geisel. E foi brilhante. A política externa, gente, por favor, não me confundo. A política externa foi brilhante do Ernesto Geisel, né? Fez com que o Brasil rompesse, né, com as grandes potências. O Brasil começou a ser mais pragmático, aliás, levou o título, né, pragmatismo responsável. Bom, vamos lá, retomando. Então nós temos um presidente hoje, Bolsonaro, que se julga ser aliado dos militares, né? Então, primeira coisa, Ernesto Araújo, cara, leia mais história. Principalmente da política externa brasileira no regime militar. Gente, é absurdo isso, sabe? Então, assim, vamos discutir política externa de presidentes que foram conservadores, vamos discutir. Vamos começar, então, já pelos militares, que eu acho mais interessante. Claro, pegar a questão branco, não foi uma política externa adequada, foi uma transição, mas vamos falar do que deu certo, para, de repente, ter como modelo, né, gente? Esse é o ponto. Não quero aqui ficar falando mal do governo. Vamos pegar um exemplo e até mesmo porque o Brasil precisa ter uma retomada do nosso crescimento econômico, gente. O Brasil aí cresceu. Saiu 2 meses esse dado, né? O Brasil cresceu no ano de 2009 1,1% do PIB. Projeção agora, gente, projeção do mundo inteiro, né, de uma queda, recessão. Então, está faltando, gente, sabe, os nossos ministros, nossos exteriores, por exemplo, fazer uso de tudo aquilo que ele estudou. E daí eu me pergunto, gente, como é que pode um cara que tem mais conhecimento que eu, Ernesto Araújo, né? Eu não sou ministro dos nossos exteriores, sou apenas um professor, eu tenho apenas doutorado, enfim, mas como é que pode alguém que chegou até lá, no cara, enfim, né, passou no concurso do Rio Branco, fez Itamaraty, fez o concurso Rio Branco, etc., está no Itamaraty, né? Como é que pode hoje ele, por exemplo, falar coisas assim de que o Olavo de Carvalho, ele deu uma entrevista agora, Ernesto Araújo, se não me engano foi no final de março essa entrevista, todo mundo, os internautas podem achar no YouTube, está disponível no YouTube essa entrevista, e ele fala assim, não, porque o Olavo de Carvalho, que para quem não conhece, o Olavo de Carvalho é o guru, é o mentor dos bolsonaristas, né? Enfim, gente, eu tive que ler um pouco de Olavo de Carvalho para entender o cara. Bom, gente, primeira coisa, não sou filósofo.
Então eu não posso falar nem bem nem mal aqui do Olavo de Carvalho, porque eu não tenho autoridade para isso. Só um filósofo pode falar. Eu sou formado em relações internacionais. Bom, mas seja como for, o Ernesto Araújo disse que o Olavo de Carvalho, quando você lê o Olavo de Carvalho, horizontes se abrem. Ministro das Relações Exteriores, meu amigo, é pragmatismo. Vamos ler Maquiavel. Sério, gente, Maquiavel. Pragmatismo na veia. Os Estados Unidos são pragmáticos, França é pragmática, Inglaterra... Gente, todo mundo é pragmático, né? Então, eu dou vontade aqui de me matar nessas horas, sabe? Eu fico muito louco por causa disso. É isso aí. Deixa eu ver aqui quem mais. Valquíria Carvalho entrou. Boa noite, dando boa noite para nós. Robert Motinha, grande professor de Relações Internacionais, Rafael Pons, e amigo também. É isso aí, é isso aí. Professor Rafael Pons, já tomei muito seu tempo e nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu deixo aqui um tempinho para você fazer aí as suas considerações finais aí. Legal, gente. Então, assim, acho que a gente tem que pensar agora sobre o mundo pós-crise, né? Minha tese de doutorado, rapidinho, acho que em 2 minutos, tá, Chicão? Minha tese de doutorado foi sobre pandemias, estudei o processo de securitização da H1N1 no Brasil de 2009. Gente, o que a gente tem que olhar agora, assim, né, para o resto do ano, que, enfim, o ano parece que vai acabar assim, né, gente, mas o ano parece que cada mês acontecem coisas diferentes. Eu queria que vocês pensassem agora, gente, em ideias e propostas de soluções para o dia a dia, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal, para o trabalho, inclusive, também, gente, inclusive para o Brasil, sobre as novas oportunidades que podem estar acontecendo, a gente, no mundo pós-Covid. Vejam, nós temos algumas crises, né, várias crises ao longo da história da nossa humanidade, nós temos que aprender com essas crises. E ao longo desse processo de aprendizagem, a gente percebe que, enfim, as crises são momentos de oportunidade. Então, nós precisamos, assim, gente, todos nós, ainda mais agora, pensar não só na nossa família, mas pensar no próximo. Nós temos que pensar, gente, no coletivo. Isso é algo muito difícil, né? Principalmente no momento de isolamento social. Então, eu queria só tentar deixar, assim, gente, essa fala, minha última fala, um discurso mais ético, né? Pense no próximo, gente. Acho que acho que talvez seja a minha principal contribuição do dia de hoje, né? Em vez de ficar falando coisas ácidas sobre antifascismo, os protestos anônimos, etc., gente, o Black Lives Matter, gente, são todas questões fantásticas, são todas questões fantásticas, tem muita gente boa falando sobre elas, mas eu só colocaria isso para vocês, gente. Vamos pensar agora um pouco mais no coletivo. Gostaria de agradecer a todos, ao Chicão, pela oportunidade, tá, gente? Enfim, foi uma grande honra estar aqui falando para vocês. Oi, Chicão. E, Chicão, mais uma vez, te agradeço, cara, e estou aberto aí para as próximas consultas. Legal. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma dica aqui para o pessoal que está começando aí fazer essas passeatas, essas caminhadas, aí que faça a coisa de uma forma organizada e não deixe os vândalos estragar o objetivo de vocês aí, o pessoal que sai, é um perigo na pandemia, mas estão saindo. Faz o seguinte, quando eu digo assim, o pessoal que está na passeata, quando vê que tem alguém quebrando alguma coisa, todo mundo deita, se agacha, senta no chão, deixa só os vândalos lá aparecendo para a polícia pegar. Porque pode ter certeza, a imensa maioria nessas passeatas está fazendo coisas aí sem essa intenção de arrebentar, de querer quebrar tudo e tal, né? Deixa eu ver aqui quem mais que chegou aqui. O Nelson Giovenardi chegou, o Wander eu falei, o Pedro Paulo, tem bastante gente aqui. Aqui eu já falei, parapapá, que às vezes aparece e desaparece, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, nós chegamos ao final aí da nossa live. Eu agradeço imensamente, professor Rafael Pons Reis, por ter participado aí, dado essa canja para que a gente pudesse levar aí aos nossos seguidores um assunto tão importante e, evidentemente, ainda mais explanado, falado, comentado
por uma pessoa do seu gabarito. Valeu? Um grande abraço a todos vocês aí, pessoal, e até a próxima, ok? Deixa eu ver aqui, papapá, é aqui que eu termino. Grande abraço a todos, até mais ver. Valeu, gente.